Olá, pessoal. Eu vim aqui falar para vocês sobre a inteligência emocional e a síndrome de burnout. Mas antes de passar o vídeo, eu vou explicar qual é a ligação entre ambos. O que vem a ser a inteligência emocional? É a capacidade de reconhecer e lidar de forma adequada com as emoções. E às vezes fica evidente porque o que nós estamos sentindo, né? E o motivo das nossas reações. Já outras vezes nem tanto. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Muitas vezes a gente está conversando com alguém e de repente nos sentimos incomodados. Nesse momento nós passamos por algum tipo de emoção que não conseguimos nomear e provavelmente ficou sem perceber o que deu origem para se sentir dessa forma. Ou seja, o que ocasionou isso? E por que nós devemos conhecer nossas emoções? É importante buscar o nosso conhecimento, porque serve para nortear nossos esforços e sabermos os nossos limites, até onde a gente consegue aguentar algo, né? É tão importante quando darmos o nosso melhor em algo, é saber reconhecer quando parar e quando dizer basta. E para identificarmos situações que nos incomodam, nomearmos os sentimentos e emoções, sabermos lidar de maneira adequada com as reações durante o evento emocional. Por milhares de vezes, as situações de estresse acontecem porque nós carregamos algo além do que devíamos. Quisemos dar um de super-homem, de Mulher Maravilha, e muitas vezes fazemos isso para provar nosso potencial para o outro, ou para nós mesmos. Porque temos dificuldade de dizer não, por medo de perder algo, ou porque ainda não nos conhecemos bem naquela situação. E qual seria essa ligação da síndrome de burnout com a inteligência emocional? O que é o burnout? É uma doença adquirida após um esgotamento ocasionado pelo excesso de estresse no trabalho. A ocorrência dele pode ser por vários motivos, tais como colocado em um trabalho que você não tenha conhecimento necessário, fazer várias atividades com prazos impossíveis de serem cumpridos, ser cobrado por resultados sem ter as ferramentas necessárias, estar em um ambiente hostil, fazer ao máximo e não ver o resultado ou não ser adequadamente reconhecido. É aí que entra a inteligência emocional. Porque ao fazer a identificação de uma situação que esteja causando angústia, ansiedade constante, será um momento de parar para você refletir o porquê dessas sensações e como responder de maneira mais saudável. Então, o que acontece? Eu acredito que quando você consegue fazer essa autoanálise, né, a busca desse autoconhecimento que eu citei, parar para refletir, identificar o que está errado, você consegue ter um movimento mais assertivo. Você consegue ter mais assertividade em direção à sua saúde mental e emocional. E assim você vai conseguir perceber e colocar os limites. Você vai conseguir solicitar ajuda, seja no seu desenvolvimento ou em alguma determinada situação. Demonstrar a maturidade emocional e não o fracasso. Em situações de estresse, a gente não consegue demonstrar o nosso potencial. E perdemos muitas vezes a nossa identidade pessoal e profissional pelo caos. Então, é de super importância nós nos mantermos equilibrados, entender os nossos limites, conhecer e conseguir expor de forma respeitosa, que vai te manter em evolução. Então, eu peço para vocês prestarem atenção no vídeo e qualquer sinal correlacionado, procurem ajuda. Obrigada. Inteligência emocional. Afinal, o que é inteligência emocional, ou IE? É a capacidade de perceber, controlar as próprias emoções e lidar com as dos outros. Segundo o autor do livro Desenvolva Sua Inteligência Emocional, 70% das pessoas têm dificuldade em controlar a atenção no trabalho. Então, por que treinar a sua inteligência emocional? Para poder aceitar e entender as pessoas, criar relações construtivas, evitar tomar decisões por impulsos. Ela ajuda a fortalecer a razão nas decisões, reduz o estresse e supera os conflitos, e promove a construção do equilíbrio. Então, quais são as habilidades da inteligência emocional? A autoconsciência, que é a percepção de si mesmo, a autorregulação,
que é o controle emocional, a motivação, que é valorizar as próprias experiências. Outra habilidade é a empatia, que é colocar-se no lugar do outro, e também as habilidades sociais que ajudam a harmonizar os conflitos. Então, como treinar sua inteligência emocional? Observe os seus relacionamentos e pratique julgar menos e compreender mais. Considere as críticas como bem-vindas e aceite que você pode melhorar. Examine suas reações nas crises, mantendo a calma e o autocontrole. Seja responsável por suas ações. Não culpe os outros por aquilo que você sente. Faça a reparação quando não deu certo. Peça desculpas. Valorize o que os outros acham, dando lugar às ideias diferentes. Reconheça os seus conflitos silenciosos, entendendo suas mágoas, seu orgulho ferido. E, principalmente, fuja do confronto provocador, eliminando as reações no calor da emoção. E as boas notícias são que à medida em que a inteligência emocional aumenta, porque o cérebro aprende e o treino vai trazer resultados imediatos e melhorar muito a sua vida. Síndrome do burnout. Burnout é uma palavra em inglês que significa combustão total. O que é a síndrome do burnout? Ela decorre do excessivo esforço físico, mental ou emocional que leva à estafa e ao adoecimento. Ela é chamada de síndrome do esgotamento profissional e a causa é a exaustão extrema relacionada ao trabalho. Outros fatores podem influenciar nesta síndrome, como estilos pessoais, vivências traumáticas e dificuldades emocionais. Na síndrome do burnout, aparece acúmulo de estresse, tensão emocional e pressão constante. E os sintomas podem ser estafa mental e física, desânimo, apatia, falta de energia, insegurança, negativismo, uma sensação de fracasso, isolamento, fechamento e baixa autoestima, falta de motivação, tristeza e desinteresse. Além disso, sentimentos de culpa e de derrota, problemas de atenção, concentração e memória, dores localizadas, a pessoa se sente fisicamente debilitada e dificuldades com o sono, alimentação e autocuidado. Ela pode se desenvolver em 4 estágios. No primeiro, aparece a perda de motivação, perda de ânimo e interesse com o trabalho e início de sintomas psicossomáticos. No segundo estágio, a pessoa falta ao trabalho e começa a ter problemas de produtividade e relacionamento. No terceiro estágio, fica comprometida a capacidade profissional com os resultados, que são negativos, com erros e ausência. Os sintomas físicos podem evoluir para quadros clínicos de disfunções e aparece a visão de túnel. A pessoa não enxerga as saídas. No quarto estágio, é possível que haja uso de drogas lícitas ou ilícitas para controlar os sintomas, os sentimentos de desvalia e impotência, acompanhados ou não de depressão ou de pensamentos suicidas. Mas existem estilos pessoais que podem aumentar a predisposição ao burnout. Por exemplo, pessoas imediatistas, que têm dificuldades de lidar com as frustrações e projetos de longo prazo. Os perfeccionistas, que às vezes têm um nível de exigência para além da realidade. Os competitivos, que se comparam com padrões externos em vez de focar na sua evolução. Pessoas ansiosas, que se desgastam com incertezas e projeções negativistas. Aqueles que são obsessivos, com rigidez e dificuldade de lidar com as mudanças e de se adaptar. Os românticos, que têm expectativas sonhadoras e dificuldades no contato com a realidade. E ainda aquelas pessoas dependentes de aprovação, que não sabem dizer não e passam por cima de si e dos limites. Mas também as situações que predispõem ao burnout, como vivências traumáticas, de perdas, lutos, ameaças à integridade física e emocional, com perdas significativas, dificuldades emocionais, como crises, sentimentos persecutórios, vivências de desestruturação familiar, problemas pessoais de difícil gestão e também quadros de doenças graves ou disfunções que afetam o equilíbrio emocional, como, por exemplo, distúrbios emocionais da tireoide. Mas é possível prevenir o burnout. Observe-se e fique atento às mudanças de comportamento para que não se agravem. Tenha uma rotina
que equilibre sua vida profissional e pessoal. Leve a sério o lazer, os amigos, a família e põe em prática dizer não e respeitar seus limites, fortalecendo assim sua resistência à frustração. Valorize o que você tem, não se desgaste trazendo cenários desastrosos para o presente. E cuidado com as expectativas irreais. Considere aquilo que é possível. Avalie-se pela sua trajetória e não pela comparação com os outros. E liberte-se do que lhe faz mal, que traz sofrimento e do que adoece. Chegamos ao final e deixo aqui uma reflexão perante as emoções tão conturbadas dentro da nossa mente. O medo nos protege do perigo, a raiva nos faz lutar pelo que queremos, o nojo nos afasta daquilo que pode nos causar algum mal. Mas e a tristeza e a alegria? A tristeza tem uma importância fundamental, que ao invés de ser reprimida, precisa ser integrada à alegria, pois é possível sim sentir tristeza e alegria ao mesmo tempo, e que essas emoções não são opostas. A tristeza nos ajuda a aceitar nossas perdas e a lidar melhor com elas. Ela nos lembra que não estamos sozinhos e nos faz aproximar das pessoas que são realmente importantes para nós. E a alegria nos faz sentir vivos, nos dá energia para querer viver a vida com plenitude, realizando nossos sonhos e propósito, e nos conectando a todas as pessoas com sentimentos de amizade, amor e gratidão.